CBS, que é uma contribuição social sobre bens e serviços, que vai substituir PIS e COFINS, eu meio que estou trocando um tributo por dois. Se é mais ou menos, é uma outra discussão, mas eu meio que estou trocando substituição de ICMS e ISS para aqueles serviços, para aquelas atividades que eu não tinha essa tributação, é uma tributação nova. Então, perceba, uma prestação de serviço de consultoria, por exemplo, ele já paga o ISS, ele vai ser substituído pelo IBS. Eu tenho uma venda de mercadoria, eu pago ICMS, eu vou ter a substituição por IBS. Mas a venda de um imóvel, eu não tenho, não tinha, passarei a ter. A alocação, desde que não seja com serviço agregado já sujeito ao ISS, passará a ter. Então, perceba, só o fato de termos a criação de um tributo que foram feitas, obviamente, a nível nacional, sobre a incidência, mostravam que o setor da construção civil não poderia ser tratado da mesma forma dos demais. Olha, não tem como. Eu não tenho como virar a chave. E as obras que estão em andamento? E esse período e quando eu começar, por exemplo, uma nova obra, um novo empreendimento, no meio desse período, que regra eu vou usar? Eu vou mudar a regra do jogo no meio do jogo? E como é que eu vou fazer em relação à não cumulatividade plena? Depois, né, será abordada a questão dos créditos. Como é que eu vou tratar da não cumulatividade plena em uma atividade onde eu posso, a depender do empreendimento, ter metade do meu custo de pessoas que não vão me gerar crédito? Então, eu vou ter só metade de insumos que me geram crédito, a outra metade do meu custo de produção, vamos chamar assim, seriam pessoas que não me geram crédito, e eu vou ter a mesma alíquota na saída. Que não cumulatividade é essa? Essa conta não vai fechar. Então, mais um motivo para que a gente tenha aspectos específicos dentro da relação com bens imóveis. E os contratos de aluguel que estão no meio do período? E se eu já tenho um contrato pré-determinado? Então, começam várias e várias situações, até que, sim, precisamos de um regime diferente. E o que nós vamos fazer agora, o que eu vou passar aqui rapidamente para a gente relembrar, são esses pontos. Né? Então, quais são esses pontos em que nós tivemos um tratamento diferente em relação aos demais? Então, nós temos a regra geral da reforma tributária, que abrange todos os segmentos, e temos as regras específicas para as operações com bens imóveis, da qual estamos aqui conversando. Tá? E aí, pessoal, por questão de tempo, até para respeitar o tempo, eu vou passar... Deu certo aí? Eu vou passar algumas delas mais rápido. Pronto. Então, assim, eu vou acelerar, mas no final a gente volta à discussão se algum ponto ficar necessário. Tá bom? Se fizer necessário ou não for complementado aqui pelos meus colegas painelistas. Bom, um ponto forte que vem na reforma é o CIB, que é o cadastro imobiliário, né, brasileiro, onde nós vamos ter um grande estoque de todos os bens imóveis do país. Então, todos os bens imóveis, eu costumo fazer uma analogia assim, bem simplista, de que cada imóvel terá uma espécie de chassi, né? Vai ter ali um número que vai identificá-lo desde o seu nascimento até a sua última comercialização. Esse cadastro já está em tramitação, com a previsão até o final de 2026, na verdade, até o dia 15 de janeiro de 27, mas a gente coloca final de 26 para ficar mais fácil, né? Nos anos de 2025 e 2026, essas informações já estarão sendo alimentadas pelos entes públicos. Então, nós temos, nesses primeiros 12 meses, os órgãos públicos federais, os cartórios e as capitais. E depois, nós vamos ter os demais, né, demais entes públicos, autarquias, todas elas alimentando esse cadastro. Então, em síntese, o que é que nós teremos? Nós teremos um grande banco de dados, um grande estoque nacional de tudo que é imóvel. Então, todos os imóveis estarão ali dentro e, a partir de então, eles serão controlados em todas as suas transações. Francélio, isso é novo? Não. Na realidade, a ideia disso já existe há uns 4, 5 anos, mas, de fato, ele está sendo potencializado agora com a reforma. Tá? Bom, em relação ao fato gerador, nós temos também, foi uma outra discussão, né, sobre o que seria esse fato gerador, porque, como regra, adota-se o princípio da competência para você reconhecer um tributo. O que é isso? Quando a operação de fato aconteceu, independentemente do fluxo financeiro. No caso das operações com bens imóveis, nós temos dois. Nós temos, para as atividades de vendas de imóveis e serviços de construção, o momento da operação.
mas em relação a locações e intermediações imobiliárias, nós teremos o efetivo pagamento, ou seja, o fluxo financeiro. Continuando, um fator novo, esse foi o mais explorado pela mídia, até mais do que, pelo que eu percebi, até mais do que o próprio fato de termos a incidência de IBS sobre algo que não tinha ICMS ou ISS, que foi o fato de pessoas físicas serem enquadradas em algumas situações como contribuintes regulares do IBS e da CBS. Em que fatos, né, em que situações nós teremos isso? Primeiro, por que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte: existem algumas pessoas físicas que agem como se pessoas jurídicas fossem em relação à quantidade de imóveis que possuem, sejam alienando, sejam locando. Existem pessoas que têm 5, 10, 15, 20, 30. Eu tenho clientes que têm mais de 60 imóveis na pessoa física, todos alugados. Tá? Ah, Francélio, mas ele está pagando isso lá no imposto de renda. Sim, imposto de renda é outra coisa, tá, pessoal? Imposto de renda continua existindo, né, para pessoas físicas e jurídicas. Nós estamos falando aqui dos tributos sobre consumo. Então, o que aconteceria se eu passo a tributar a pessoa jurídica com IBS, que antes eu não tinha, e eu deixo pessoas físicas fora deste panorama? Eu teria alguns conflitos. O primeiro deles é um tratamento desigual. Então, se é melhor, a dúvida seria, é melhor ter uma espécie de imobiliária na pessoa física ou na pessoa jurídica? Se for mais vantajoso na pessoa física, eu vou me despejotizar. E aí começaria uma discussão sem fim. Tá? Concorrência desleal é outro ponto que também seria discutido. Para resolver isso, o que a legislação nos trouxe? Pessoas físicas que tenham rendas anuais superiores a 240 mil, com mais de 3 imóveis alugados, eles são equiparados a uma pessoa jurídica, ou seja, eles passam a ser contribuintes regulares do IBS da CBS. Tá? Com um detalhe, se durante o ano ele passar mais do que 20% desses 240 mil, ele já começa a ser contribuinte naquele próprio ano. Tá? Isso em relação à locação. Tá? Em relação à alienação, nós também temos uma situação semelhante. Se você tem imóveis, né, mais de 3 imóveis vendidos em um mesmo período, você também passa aquela condição de ser contribuinte regular. Ou seja, se você tem essa frequência de venda de imóveis na pessoa física, você vende 4, 5, 6, 10 imóveis por ano, por mais que você não tenha um CNPJ especificamente, você vai ser considerado contribuinte regular e o IBS será devido nessas operações, IBS e CBS. Quando a gente fala IBS, na realidade estou falando IBS e CBS, tá, pessoal? Para não ficar tão repetitivo, eles sempre andam juntos. Então, a legislação ela é coesa. Então, se incide para um, incide para o outro. A base de cálculo de um é base de cálculo de outro, e assim por diante. Nós temos também o chamado valor de referência. O que é esse valor de referência? O valor de referência é todo imóvel precisa ter um valor para começar a regra da transição da reforma tributária. Por que nós precisamos desse valor de referência? Por que nós precisamos ter um valor para iniciar essa contagem? Porque quando começarmos a reforma, nós teremos um estoque de tudo que aconteceu antes da reforma. Então, veja, se eu estou tratando de um tributo que, por essência, é não cumulativo, e na saída eu vou ter tributação, supostamente, na entrada, ele deveria também ter tributação. Só que, quando a regra começar, os imóveis já existem. Só que eles existem em um momento que eles foram construídos antes da regra tributária atual. E aí, o que a gente vai fazer? Né? Eu vou simplesmente ter um débito tributário cheio, sem ter tido crédito? Eu vou desequilibrar essa balança, essa continha aí da apuração tributária. Então, imagine, você vai vender um imóvel por 1 milhão. Tá, mas esse imóvel foi construído antes da regra tributária atual, sem crédito. Então, eu vou ter só débito tributário em cima de 1 milhão, sem crédito nenhum? Então, nós precisamos fazer alguns ajustes para calcular essas diferenças e não ter a tributação sobre o valor cheio. O primeiro passo é entender o valor de referência. Então, o que é o valor de referência? É uma estimativa do valor de mercado. Então, essa estimativa de valor de mercado, existem alguns critérios trazidos na legislação, mas nós vamos dar muita ênfase, fazer alguns valores que já estão calcular essas diferenças, né? E não valores que já estão informados pelas administrações tributárias municipais, federais, estaduais
e também pelos Valor cartórios. cheio. Então, nós já temos ali um passo é valor entender de referência. Valor de referência. Vamos Então, o que guardar é o essa valor de informação. referência? Esse É uma valor de estimativa referência do será valor de necessário para a gente entender. Então, essa Daqui pra estimativa frente, de como é que valor se de dará o mercado, cálculo. existem alguns critérios trazidos na legislação. Bom, Mas nós vamos dar essa muita gestão do valor de ênfase, referência, fazer né, todas alguns as valores informações que já estarão lá no, informados, no Sinter, esses valores estarão já dentro informados daquele pelas cadastro imobiliário do administrações CIB, que nós tributárias comentamos, municipais, valor de e referência. esses Federais, valores estaduais, serão anualmente e também pelos atualizados. cartórios. Então, essa Então, nós legislação já traz temos essa essa particularidade. referência. Valor de referência. Quase sempre, ou se não sempre, que ela cita valores nominais, ela já prevê a atualização de maneira que a legislação não fique desatualizada com o passar do tempo. Bom, teremos então o redutor de ajuste. Então, o que é o redutor de ajuste? O redutor de ajuste é o seguinte: a partir de 1º de janeiro de 2027, será vinculado a cada imóvel, lembrando que cada um desses imóveis estará lá no CIB, será atribuído a cada imóvel de contribuintes regulares, ou seja, aqueles que são contribuintes do IBS e da CBS, um valor correspondente ao respectivo redutor de ajuste. Muita calma nesta hora. O que é esse redutor de ajuste? Esse redutor de ajuste é o seguinte: se eu vou vender um imóvel a partir da nova regra tributária, e esse imóvel ele teve um custo que não estava dentro dessa regra, eu vou ter que fazer um comparativo de contas, de maneira com que eu tribute apenas aquilo que de fato passa do valor original, do valor anterior. Em outras palavras, imagine que eu vou vender um imóvel a partir da incidência da nova regra tributária por 1 milhão. Esse valor de 1 milhão será integralmente tributado? Não. Nós vamos poder aplicar a ele um redutor de ajuste. Esse redutor de ajuste, ele serve exatamente para quê? Para reduzir a base de cálculo das operações com alienação de bens imóveis. Aí a pergunta que fica é: Francélio, mas qual é esse redutor? Né? Qual é esse redutor de ajuste? Eu vou usar o número que eu quiser? Né? Não. Você vai usar uma de duas opções que a lei propõe. Tá? Ou você vai utilizar o seu valor de referência. Então, lembra que eu falei, né, há pouco tempo atrás, nós temos o valor de referência. Ou nós vamos utilizar o valor de aquisição atualizado. Obviamente que você vai fazer essa continha e vai usar o que for maior. Você vai usar o maior para que a diferença entre a venda e o valor do redutor de ajuste seja menor. Sendo ele menor, você vai ter uma base menor e vai pagar menos tributo. Então, nós já sabemos que todo o estoque de imóveis existente precisará ser catalogado, vai precisar ser analisado qual desses dois valores serão utilizados como valor de referência para operações futuras. Além disso, nós temos também a figura do redutor social. Então, além do redutor de ajuste, nós vamos ter o redutor social. O que é o redutor social? É um redutor que visa criar uma espécie de faixa de isenção para imóveis de baixa renda. Então, nós temos algumas condições. A primeira condição: esse imóvel, seja ele pronto, né, acabado, residencial, ou lote, ele precisa ter finalidade residencial. Então, de novo, qual é o propósito desse redutor social? O redutor social tem como propósito reduzir a tributação para imóveis de baixa renda. Quais são esses valores, Francélio? R$100 mil para imóvel residencial novo e R$30 mil para lote residencial. Certo? Qual é a expectativa? Que com essa redução, a carga tributária ela seja mínima ou quase inexistente para esses imóveis realmente de baixa renda. E temos a figura também, tá, pessoal, do aluguel, né, do redutor social para aluguéis, que seria de R$50 também para aluguéis residenciais. Seguindo, em relação a mais um dispositivo para equilibrar essa equação de crédito tributários e débitos tributários, nós temos as reduções de alíquota. Então, quando começaram as discussões sobre a reforma tributária, todos os segmentos queriam redução. Óbvio, né? Todo mundo até poderia concordar que a reforma era necessária, mas todo mundo queria, de alguma maneira, não ser prejudicado e, quem sabe, até mesmo ser privilegiado. E é muito difícil você manter uma neutralidade se todo mundo quer ser beneficiado. Né? Então, alguém vai ser beneficiado, outro vai ser prejudicado, e, no final, a neutralidade é o que se busca. Pelo menos esse é um dos principais pilares da reforma. Voltando para uma frase que eu disse há pouco, na construção civil, o que nós temos? Nós temos um custo muito expressivo
de mão de obra, de pessoas. Pessoas que não geram crédito. Então, imagine, vamos imaginar aqui uma conta bem simples. Imagine que o valor da sua venda é 100. Imagine que você teve um custo de 80. Se você imaginar uma operação qualquer, você vai dizer assim, ó, eu tive crédito sobre 80, um débito sobre 100, na verdade eu estaria pagando sobre os 20. Isso fazendo uma conta bem simplória. Agora, no caso da construção, se o meu custo de 80, 40 for de pessoas que não me gera crédito. Então, na verdade, eu tenho um crédito sobre 40 e eu vou ter um débito tributário sobre 100. Então, efetivamente, a alíquota passa a ser muito maior. Qual foi o mecanismo buscado, né? Qual foi o mecanismo que a legislação nos trouxe? Redução da alíquota. Então, no caso da construção civil, nas operações, melhor dizendo, nas operações com bens imóveis, de uma maneira em geral, uma redução de 50%, e no caso dos aluguéis, uma redução de 70%. Francélio, redução de 50% de quê? Da alíquota referencial. Então, a alíquota referencial é essa que nós estamos esperando sair, né? Que deve demorar, mas estima-se, para a gente fazer uma conta mais ou menos certeira, algo em torno de 27%. Tá? Fala-se em 26, 26,5%, que é o teto lá em 2032, já falaram em 30%, enfim, já chutaram tudo que é alíquota. Mas a alíquota, a única que é mais ou menos sustentável, até porque tem uma trava na própria Lei Complementar 214, é a de 26,5%. Então, hoje, nas estimativas, nós trabalhamos com 27%. Então, 27% tende a ser ali a alíquota. Então, quando a gente fala em 27%, 50% de 27%, 13%, 13,5%, alguma coisa nesse sentido. Tá certo? Bom, seguindo, na apuração do IBS da CBS, nós vamos ter algumas informações importantes, pessoal, sobre a contabilidade de custos relacionados às obras, tá? Da construção civil. Não é algo especificamente novo, porque o segmento da construção civil já tem que fazer essa contabilidade detalhada desde sempre. Porém, a legislação, né, a lei complementar, ela traz em diversos momentos essa exigência de que você terá uma contabilidade mais apurada. Você vai ter que trazer uma contabilidade mais detalhada para que você faça cada tipo de empreendimento uma apuração à parte. Até porque, dependendo da situação, vai ter a possibilidade de pedido de reembolsos, né? Ou de cobranças adicionais, enfim. Você vai ter que tratar cada empreendimento, cada atividade como uma obra como uma unidade de negócio. Bom, o que mais? Estou terminando, tentando não estourar o nosso tempo, tá? Bom, incorporação imobiliária e parcelamento do solo, teremos incidência por pagamento e possíveis compensações de créditos, daqueles valores que forem gastos, se estiverem atrelados a isso. Consórcio de empresas e SCPs, né? Esse é um dos pontos que foi muito debatido e a legislação trouxe muito pouco. Esperamos que no regulamento a gente tenha mais alguns detalhes sobre isso, né? Principalmente a questão dos consórcios, né? Porque os consórcios e as sociedades em conta de participação, eles não têm personalidade jurídica, mas eles podem optar por serem contribuintes regulares. Se eles optarem, apurações à parte. Se eles não optarem, no caso dos consórcios, cada consorciada fica com a sua carga. E no caso da SCP, a ostensiva vai acabar respondendo por tudo. Certo? Então, existe essa expectativa. Existem algumas discussões aqui em relação ao uso de equipamentos nos consórcios, por ser uma atividade supostamente não onerosa e supostamente seria tributada. E aí tem umas regrinhas, se participa de mesmo grupo econômico. Então, alguns pontos aqui que devem ser esclarecidos, mas já existe uma espécie de entendimento pré-formatado. Ainda nessa transação, período de transição. Vamos lá. O período de transição é o seguinte. Tá, Francélio, o que você está falando aí vai ser aplicado plenamente a partir de 2033, né? Porque nós temos em 2026 a fase de testes, onde todas as empresas precisam ter seus documentos fiscais eletrônicos adaptados, seus sistemas adaptados, a informação lá de 0,9, 0,1, que totaliza 1%, prestado para o fisco poder ter exatamente uma ideia do que ele vai, né, receber, assim como as empresas precisam receber isso para poder fazer os seus planejamentos. Então, 2026 é um momento realmente muito importante.
A partir de 2027, nós teremos a substituição de PIS e COFINS por CBS, então já temos impacto financeiro em 2027. E a partir de 2029, nós teremos a migração de ICMS e ISS de maneira gradual, 10%, 20%, 30% e 40% até 2032. Em 2033 teremos supostamente vida tranquila, né? Pelo menos é essa a promessa que nós precisamos acreditar, certo? Só que no caso da construção, como nós teremos esse fator novo do IBS, substituindo ICMS e ISS, que na venda de imóveis, por exemplo, não existia, nós teremos, a partir de 2029, uma transição diferente dos outros segmentos que estarão em transição. Então, para isso, foi criado um capítulo, a parte não é bem um capítulo, alguns artigos específicos na legislação, tratando dessa transição, ou seja, de regime específico, tá? Uma regra especial para operações iniciadas até 31 de dezembro de 2028. Então, a partir de 2029, nós temos uma outra transição. O que isso quer dizer na prática, Francélio? Você precisa ter alguns cortes temporais na sua empresa para se adequar a tudo isso. Primeiro corte, 2025, basicamente você tem que se adaptar em relação a sistemas e documentos fiscais eletrônicos. Pronto, é isso que você precisa fazer em 2025. 2026, acompanhar essa informação que vai ser transmitida para o fisco, para que você possa fazer os seus comparativos e planejamentos tributários. Isso vai ser fundamental. E uma sugestão é, não deixe para o final de 2026. A cada trimestre, essa é a sugestão que nós estamos apresentando para os nossos clientes, que você faça essa tomada pelo menos a cada trimestre, para que no final de 2026 você tenha já ali um corpo de informações confiável. Aí você tem em 2027 já a mudança de PIS e COFINS para a CBS. E neste momento, 27, 28, você vai ter que decidir, vai ter que tomar algumas decisões sobre aquilo que você vai tributar e como você vai tributar a partir de 2029. Essa parte, que é a mais delicada e específica para as operações com bens imóveis, ela se dá aqui, tá? Nesse regime de transição especial, que seria escolher o regime geral ou escolher esse regime especial de transição. Em que é que consiste isso? Vamos lá. Primeiro, isso se aplica, no caso das incorporações, para aqueles empreendimentos que já tenham passado pelo patrimônio de afetação, o RET já tenha sido ativado, certo? Efetivado. Francélio, eu quero tomar essa decisão, eu comprometer o mínimo possível aqueles empreendimentos que estão em curso. Aqueles que já estão em curso. E o que você começou em 28 vai mudar no meio de 2029? É para isso, tá? Então, vamos lá. Ele é válido para as incorporações iniciadas antes de 1º de janeiro de 2029, ou seja, quando eu falei o corte, né, 31 de dezembro de 2028, com patrimônio de afetação e RET efetivado. Segundo tópico, você vai optar entre uma coisa ou outra. Para este empreendimento, eu vou continuar com a regra antiga, porque eu já tinha aqui patrimônio de afetação e RET efetivado, vou continuar com ele. Ou não, eu não vou por essa regra, eu vou mudar para a regra nova. Se eu permanecer na regra antiga, quanto é que fica? Você vai ter uma substituição dentro daquele percentual dos 4%, você vai ter uma incidência de 2,08%. Certo? Francélio, só 2,08%? Lembre-se que imposto de renda e contribuição social estão fora. Nós estamos falando. 2,08%, se você pegar a legislação, é o somatório da alíquota de PIS e COFINS que estaria dentro dos 4%. Então, você está só trocando uma coisa pela outra. Você não está ganhando nem perdendo, você está permanecendo na regra antiga. Certo? E se for aqueles que têm cunho social, né, ou seja, interesse social, que era aquele de 1%, seria 0,53%. Tá? Francélio, isso é melhor ou pior? Depende. Aí você vai ter que fazer um monte de conta, né, ver qual o andamento, em que fase está, quanto já andou, o que você ainda vai ter de gastos daquele empreendimento. Tudo isso vai contar na hora de você fazer essa escolha. Com um detalhe, se você optar por esse regime antigo, né, você vai abrir mão de tudo que é crédito, de redutor social, de redutor de ajuste. Você vai abrir mão da regra nova e vai ficar na regra velha. É o único, talvez o único, segmento que vai ter esse tipo de escolha durante essa transição. Os demais não têm escolha. Já existe a regra, você vai seguir a regra. Aqui nós vamos ter opções. E para tomar a melhor opção, você tem que conhecer, tem que planejar. Você, de fato, tem que estar bem ciente do que está acontecendo. Então, o que vai acontecer fortemente
a partir de 2027, talvez até 2026, são esses planejamentos, tá? Inclusive decisões de acelerar, de esperar um pouco. Não, se era para ser segundo semestre de 2028, vou esperar para 2029, ou então não vou esperar para 29, vou antecipar para 2028. Isso tudo precisa ser muito bem planejado, tá? Existem alguns outros impactos, né, como estorno de crédito, o adquirente não vai poder se apropriar desses créditos, também não vamos ter ali o redutor de ajuste, e a escrituração contábil, como eu disse, novamente, ela tem que ser segregada, ela tem que ser muito bem detalhada. Tá? A mesma lógica, tá, pessoal, do que eu falei, serve para as operações de parcelamento do solo, você também, com aquelas mesmas regras, até 1º de janeiro de 2029, com o percentual de 3,65. 3,65 seria o equivalente ao que hoje teríamos de PIS e COFINS, né, na modalidade cumulativa. 3 de COFINS, 0,65 de PIS. Período de transição na locação, nós vamos ter ali para contratos firmados. Tá? Então, na locação é um caso já diferente. Tá? No caso da locação, para contratos firmados por prazo determinado, veja, nós temos que começar por essa condição, por prazo determinado. Com prazos determinados, nós vamos poder também ter escolhas. Ah, Franciele, é indeterminado, então já está fora. É determinado, vamos ter escolhas. Dependendo de quê? Se é um contrato residencial ou não residencial. Então, no caso de imóveis não residenciais, você vai ter a opção, tá, que a gente vai já ver também dos 365, porém tem mais regras. Quais são essas regras? O contrato ele tem que ter sido firmado antes do dia 16 de janeiro de 2025. Por que 16 de janeiro de 2025? Porque foi a publicação da lei. Ou seja, para não afetar contratos antigos, anteriores à lei, 16 de janeiro de 2025. Tudo que aconteceu depois, já não temos mais essa alternativa de escolha. Tá? E tem uma obrigação. A obrigação é estar registrado, né, em cartório, garantindo a fé pública até o final deste ano, 31 de dezembro de 2025. No caso dos imóveis residenciais, aí tem mais algumas regrinhas. Quais são essas regrinhas? O contrato tem que ter sido também firmado até 16 de janeiro deste ano. E ele tem um corte. A validade dele é final desse contrato, né, por prazo determinado, ou 31 de dezembro de 2028, o que acontecer primeiro. Então, o que acontecer primeiro é que vai determinar essa vigência. Então, caso você, nesses contratos de locação, né, opte por esse regime de transição parcial, você vai ter um recolhimento de 3,65 com base na receita bruta. E, de novo, você vai ter a obrigação dessa escrituração segregada e não vai poder se utilizar de créditos ou mesmo daquele redutor social que nós comentamos antes. Então, veja, né? Acho que consegui aqui com aperto aqui cumprir meu horário, porque realmente são muitas informações, né, que está um compilado realmente de muita coisa que está na legislação. Mas, resumindo, nós temos uma tributação que tem regras diferentes e que, além disso, possui alternativas diferentes. Então, nós vamos precisar fazer o quê? Estudar em cada uma das empresas, em cada um dos tipos de negócio, qual das alternativas se encaixa melhor. Porque se vocês não fizerem nada, né, se nada for feito, o que vai acontecer? Cai na regra geral. Que pode ser que seja até a melhor alternativa, mas pode ser que seja bem pior. Então, para que você não fique no escuro, né? Ah, eu vou deixar a vida me levar aqui e ver o que acontece. Obviamente não é muito interessante, principalmente quando a gente está tratando de empreendimentos que movimentam muito dinheiro, com valores realmente significativos e que possuem muitas incertezas. Bom, então, isso aqui eu já posso passar, isso aqui eu vou passar também. No final, né, vamos ficar atentos que se você opta, né, por aquele regime de transição, aquilo ali ele vai até o final. Então, você não pode desistir no meio do percurso. Tá? Uma vez que você opta por uma coisa ou outra, você tem que ir até o final. E algumas sugestões para a gente finalizar, para fechar aqui minha fala, né, sobre o que fazer. Algumas coisas eu meio que já antecipei, mas as sugestões é analisar o perfil e revisão dos contratos.
Então, é uma coisa que precisa realmente ser feita com urgência. Depois, simulações comparativas. Principalmente no decorrer de 2026, onde você já vai começar a ter alguns dados de aquisições que gerariam crédito, né, de operações previstas para os próximos períodos. Observar os cronogramas de aquisição, tá? E depois, muito cuidado com a questão da documentação, que inclusive, a partir dessa lei complementar, você precisa identificar nas aquisições para aquela obra o número da obra. Ou seja, você vai amarrar nos documentos fiscais eletrônicos tudo que é insumo para aquela obra. Não vai ficar só a cargo da contabilidade, isso vai ficar a cargo também de um controle acessório no documento fiscal eletrônico. O documento fiscal eletrônico, pessoal, que está passando por uma verdadeira transformação silenciosa. Tá? Quem está sofrendo muito com isso são nós, contadores, e o pessoal lá da TI, que está ajustando os sistemas. Mas todas as transações vão ser documentadas dentro do documento fiscal eletrônico com tags específicas, ou seja, com identificadores. Débito tributário, crédito tributário, estornos, nota de débito, nota de crédito, tudo isso identificado dentro dos documentos fiscais eletrônicos. E para fechar, né, isso aqui, meu contato, desculpa aí meu mediador, extrapolei um pouquinho, mas está aí nosso contato, né, quem tiver interesse, seguir no Instagram, depois também meu e-mail corporativo, e vou passar aqui a palavra para os demais, depois a gente faz aí uma discussão sobre esses pontos. Tá? Obrigado. Agora, dando continuidade, doutor Emílio. A gente vai continuar, é só um instante que o pessoal está transmitindo os slides do professor Francélio no YouTube e já está aqui, né, a palestra do Dr. Emílio Pereira. Boa tarde a todas e a todas. Primeiramente, parabenizar as entidades organizadoras do evento. Fórum como esses tem o potencial de dar uma enorme contribuição, não só para as empresas, mas também para cumprimentar também as pessoas que nos acompanham pelo YouTube, a plateia e as autoridades aqui presentes. O tema que nos traz aqui hoje é reforma tributária e construção civil, desafios e oportunidades à luz do princípio da não cumulatividade. Para dar conta desse tema, a minha exposição está dividida em 4 blocos. O primeiro bloco eu vou tratar da reforma tributária de 2023, porque o direito ele não existe no vácuo. O segundo bloco eu vou tratar do princípio da neutralidade como o grande vetor de novidades no sistema tributário brasileiro. O terceiro bloco eu vou tratar do princípio da não cumulatividade e, por fim, no quarto bloco, eu vou trazer desafios e oportunidades para o segmento. Reforma tributária. O que é e o que se já sabe dela? Primeiro, é muito importante contextualizar que nós estamos vivendo num momento de revoluções. Algumas são perceptíveis e outras são silenciosas. A primeira revolução é a revolução da inteligência artificial. E as revoluções, elas trazem consigo mudanças de paradigmas.
e, consequentemente, mudanças de comportamento. E a mudança de comportamento ela acontece exatamente no momento que eu deixo de escrever e peço para a minha IA escrever os meus textos. A reforma tributária, só um momento, esse passador está com dificuldade. Pronto. A reforma tributária ela também traz mudanças de paradigmas que exigirão de nós mudanças de comportamento. Tá? E no que se refere à reforma sobre o consumo, quando a gente vai olhar as regras, os novos princípios, os novos institutos e novas organizações, como é o Conselho Gestor do IBS, a gente vê que o jogo praticamente zerou. E para continuar jogando, a gente vai aprender as novas regras, os novos institutos, para continuar no jogo. Porque senão a gente está correndo um sério risco de sair do jogo. E olhando para a revolução tributária, assim, um pouco mais de perto, a gente vê que não é só uma reforma tributária. Elas, na verdade, são 3 revoluções acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho uma reforma de natureza tecnológica, por quê? Por exemplo, split payment, cashback, tudo isso vai demandar muita tecnologia, muita base de dados, muita integração do Conselho Gestor, da Receita Federal do Brasil, integração com o Sistema Financeiro Nacional, que não envolve só os bancos, mas também as empresas de sistema de pagamento. A gente tem a perspectiva de ter um novo sistema de apuração assistida, e isso não é fácil. A gente também tem uma revolução que é também de natureza financeira, não só para as empresas que vão ser afetadas pelo split payment, e isso vai afetar o fluxo de caixa, né? E também a questão da própria cadeia de suprimentos de cada atividade. E para os estados, a gente tem a perspectiva do fim dos benefícios fiscais, e agora os estados só poderão utilizar subvenções, incentivos de natureza financeira. E ao fim de tudo isso, no encontro dessas 3 revoluções, a gente vai ter uma verdadeira transformação cultural, que vai exigir muito da gente. E o que a gente já sabe dessa reforma? E aqui é a figura do iceberg. Porque, assim, algumas coisas a gente já sabe. Só um momento. A emenda constitucional foi promulgada, e essa emenda é a maior emenda constitucional da nossa história de 200 anos de constitucionalismo. E essa reforma ela trouxe princípios, né? Neutralidade, simplicidade, transparência, justiça tributária, defesa do meio ambiente e cooperação. Nós já temos também a publicação da Lei Complementar 214, mas ainda temos uma lei complementar em tramitação no Congresso, que é o PLC 108 de 2024. Mas muita coisa a gente não sabe, e tudo isso diz respeito ao aspecto operacional da reforma. Como é que vai ser a integração das administrações tributárias com o Conselho Gestor do IBS? Como vai ser a implementação do split payment? Como o próprio comitê gestor vai se organizar, e o comitê está numa etapa importante de configuração institucional. E a gente ainda está na expectativa da chegada do regulamento do IBS e também da CBS, que são tributos gêmeos e formam o nosso IVA dual. E sobre o comitê gestor, é importante que na sexta-feira passada teve a eleição e já existe um presidente, e a eleição teria que ser, por ela visa exatamente o quê? Tirar os resíduos da cadeia tributária, fazendo com que, na tributação do consumo, o ônus tributário ele tem que ir para o consumidor. E não para quem está operacionalizando dentro da cadeia. Então,
esse é o grande objetivo da não cumulatividade, fazer com que essa carga tributária ela passe etapa a etapa, sendo agregada apenas por elevação do valor do produto ou serviço, e que a carga final fique aqui na ponta. E o princípio da cumulatividade na Constituição. Com a reforma tributária, a gente tem uma grande mudança. Por isso que é necessário ver a não cumulatividade antes da emenda e depois da emenda. Por quê? Lembram que eu falei das mudanças de paradigmas? Esse aqui é uma das mudanças que a reforma nos apresenta. Antes, para IPI, eu tenho um IPI não cumulativo, mas com muita restrição. PIS e CONFINS também com restrição. ICMS com restrição. E o ISS é acumulativo, ou seja, não gera direito a crédito. Com a reforma, eu tenho o imposto seletivo, aquele imposto extrafiscal da União, que vai incidir sobre bens e serviços que ou fazem mal à saúde ou prejudicam o meio ambiente. Esse, sim, vai ser cumulativo, mas CBS e IBS serão não cumulativos. E com a novidade de que a não cumulatividade aqui será plena. Bom, tributação da construção civil, cenário com a reforma tributária. Esse aqui é o atual modelo de ISS, ICMS, PIS, CONFINS. Um modelo em que eu tenho muito resíduo tributário, porque é praticamente impossível para o segmento de vocês tomar crédito. Mas no novo modelo, com IBS e CBS, que formam o nosso IVA dual, eu tenho direito ao amplo creditamento. Então, eu estou saindo de um modelo para um novo modelo, um modelo que traz, que antes, e ainda é vigente por algum tempo, que traz cumulatividade com resíduos tributários, por um novo que eu vou ter não cumulatividade, que ela não será plena, ela será ampla, porque existem as exceções. Você não vai tomar crédito daquilo que é relativo a bens de uso e consumo. Essa é a única exceção. Então, a gente tem uma não cumulatividade que ela é ampla, mas ela é condicionada ao pagamento do tributo na operação anterior. Eu tenho essa novidade de que o crédito ele é financeiro. E esse é um ponto que a gente precisa ficar muito atento, porque se não houver pagamento na etapa anterior, você não vai poder tomar crédito. Desafios e oportunidades para a construção civil. Pois bem, como bem colocou o Francélio, esse é um momento de mudança, e todo momento de mudança exige muito planejamento. Tá? Então, é necessário ter um planejamento estratégico, né, que busque entender todos os aspectos logísticos, né, porque a gente agora vai ter que ter muito mais cuidado com o que a gente compra, né, e com os serviços que a gente toma. Por quê? Por conta do crédito. E tudo isso vai influenciar na precificação. O segundo ponto, e acho que faz muito sentido o evento, a gente vai precisar ter times muito preparados. Tá? Isso envolve contabilidade, jurídico, financeiro, com foco exatamente nas mudanças. São muitas regras. E se a gente não prestar atenção nelas, a gente pode errar na tomada de decisão. E a gente vai ter também esse desafio de estudar toda a cadeia de fornecimento. Tá? E ter cuidado com a escrituração financeira. A gente vai ter que ter atenção se o meu fornecedor ele é um bom contribuinte. Porque, senão, isso vai gerar um risco para mim. E isso vai impactar no meu financeiro. E nenhuma empresa sobrevive sem financeiro. Por quê? A gente precisa do financeiro para tudo, né? Pagar fornecedor, pagar funcionário e gerar lucro.
Um outro ponto importante é que a gente vai ter que ter um cuidado maior com o fluxo de caixa quando o split payment estiver operando plenamente. Porque no momento do pagamento do serviço, naquele momento, o imposto ele vai ser descontado. Tá? Então, não vai ter mais tempo naquele momento. Então, as empresas elas vão ter que ter um maior grau de organização. Os benefícios fiscais, eles irão acabar. E aqui no Maranhão, o segmento da construção civil tem um benefício, que é o que permite reduzir a carga tributária nas operações interestaduais, né? Especialmente na questão do pagamento do diferencial do alíquota, né? E esse benefício reduz a carga para 3%. Tá? Com a reforma, os benefícios eles acabam, mas a vigência está garantida até 31 de dezembro de 2023. Só que a partir de 2029, a gente tem um regime de transição, né? Os benefícios eles serão progressivamente reduzidos. Então, no percentual de 10%, 20%, 30%, 40%, porque a partir de 2033 não terá mais benefício fiscal. Então, quem usa o benefício, né, que existe aqui no Maranhão, também vai precisar se organizar. Tá? E essas datas elas são importantes e elas estão fixadas na própria Lei Complementar 214. Então, o Estado não pode alterar, vai ter que cumprir. Tá? Precisa ter muito cuidado com ela. A reforma ela foi promulgada no dia 20 de dezembro de 2023. Vai completar 3 anos. Em janeiro saiu a Lei Complementar 214. E a gente tem muitas datas que a gente precisa observar. Então, a partir de 2026, que é já, né, a gente já vai começar a etapa de teste. 2027, a CBS ela já será plena. E a partir de 2028, a gente já começa a ter IBS, né, ainda com uma alíquota bem pequenininha, mas a partir de 2029, essa alíquota ela começa a crescer e a do ICMS começa a reduzir. O ICMS afeta pouco vocês, né, mas o ISS afeta mais. Tá? E tudo isso para dizer que acompanhar essa linha do tempo ela é fundamental, porque ela não para. Tá? Então, a gente precisa se organizar para viver esse novo cenário que a reforma tributária criou. E aqui um resumo dos pontos que a gente viu aqui na nossa apresentação. A reforma ela traz muitas novidades e impactos sistêmicos, e isso exige de nós assim, um grau de atenção para compreender os desafios que ela traz, né? E também as oportunidades. Né? Os desafios para a gente gerenciar e as oportunidades para se aproveitar. A gente tem, entre essas novidades, a não cumulatividade, que vai impactar o setor, porque é um setor que toma pouco crédito e vai poder tomar, só que aí é preciso entender como se aproveitar dos créditos já no período de transição. E isso vai exigir um grande esforço, né, das empresas para poder compreender todas essas mudanças. Tá? E qual a atitude tomar diante da reforma tributária? É muita coisa. Há aqueles que acreditam na reforma, há outros que não acreditam. Mas eu acredito que a melhor atitude a tomar diante da reforma é aquela que Ariano Suassuna tomou diante da vida, né? O otimista é um tolo, e a gente não pode ser otimista. A gente também não pode pensar que esta reforma é a pior reforma possível, mas ela é a reforma que foi possível, né? E bom mesmo é ser um
Agora chamaremos o doutor Fernando Guedes para fazer as suas explanações. Boa tarde a todos. Eu tive que fazer isso porque vocês precisam ver a cara de vocês. Precisam ver a cara de vocês aqui, ouvindo as espetaculares apresentações do Francélio, do Emílio, sobre a reforma tributária. Reforma tributária, de fato, é um tema chato, é um tema árido, é um tema denso, é um tema difícil. Faz ter essa cara, não é porque a apresentação deles foi ruim, muito pelo contrário, igual eu disse, foi espetacular. Mas, de fato, não está muito no nosso dia a dia, a não ser quem está lá na apuração tributária mesmo, fazendo conta, lançando nota, né, apurando a contabilidade. Então, por isso, essa cara, não os culpo, viu, por isso. Mas, agora, falando sério, boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Guedes, sou presidente executivo da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, advogado, e orgulhosamente aqui em São Luís, agradecendo ao amigo Fábio Naus, amigo de tanto tempo, companheiro na CEBIC. Esse cara aqui trabalha, viu, gente? Trabalha pra caramba pro setor. Não só aqui no Maranhão, mas no Brasil inteiro. Hã? Não é? Bastante. O Sinoscom Maranhão, orgulhosamente, também nosso associado na CEBIC, trabalhando junto com outros 97 sindicatos. Nós somos 98, entre sindicatos e associações, Brasil inteiro. Mais de 15 mil empresas filiadas, 3 milhões de trabalhadores formais, mão de obra ocupada de 8 milhões de pessoas, 4% do PIB nacional. Nós somos a locomotiva da economia nacional. O setor da construção ele carrega consigo mais de 90 outros segmentos. A gente fala da indústria de tintas, da linha branca, dos serviços de corretagem, serviços, eletricidade, por aí vai. Cada R$1 milhão aplicado na construção civil geram 13 empregos diretos imediatos. Por isso que nós somos a locomotiva da construção, por isso da economia, por isso a importância da reunião, associação, como é o Sinoscom Maranhão e como é a CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Então, Fábio, te agradeço aí pelo convite. Desde o início a gente tem conversado sobre isso. Eu estava devendo essa visita a São Luís. Quero agradecer também ao presidente Edilson Baldez, em seu nome, agradecer a ele também pela recepção da FIEMA aqui a nossa conversa. Celso, temos conversado bastante, né, Beckman? Bastante sobre isso há um tempo. A gente tem tanto tempo que a gente até ficou um tempão sem conversar, até se perdeu um pouco a história. Mas parabéns pela organização do evento. Muito bacana aí nesse sentido, você trouxe só gente boa aqui, né, Francélio? Excepcional a sua apresentação aqui, conseguiu resumir de forma clara um dos regimes complicados, que é o regime específico das operações com bens imóveis, né? São difíceis de entender, ainda mais porque nós não estamos acostumados com isso. E o Emílio arrematou aqui com as impressões gerais da reforma tributária, que, de fato, ele é um otimista esperançoso, né? Um realista esperançoso. Eu sou um otimista mesmo, acho que eu sou um tolo. Porque o sistema atual, gente, é tão ruim, né, que um iPhone produzido lá na China e trazido para o Brasil consegue ser mais caro do que o que vem para o Brasil e daqui vai para a Argentina, para vocês terem uma ideia. Quando a gente tem um acordo bilateral de comércio com o México, nós fabricamos o Honda City aqui, que custa em torno de R$110 mil, ele vai para o México e lá ele custa 60 mil. Por quê? Se ele é fabricado aqui. Onde uma questão, tributo. Vocês sabiam que bombom sonho de valsa, para fins tributários, não é bombom? É wafer. É biscoito wafer. Sabiam? Vocês sabiam que leite de rosas, aquele trem... Eu falo trem que eu sou mineiro, tá, gente? Aquele trem maravilhoso, leite de rosas... Né? Aquilo ali é uma loção hidratante ou um desodorante? O que vocês acham? Para fins tributários, é uma loção hidratante, mas na verdade é um desodorante. É o sistema de tributação que leva a isso. Sorvete do McDonald's não é sorvete, é sobremesa láctea gelada. Que aí paga menos ICMS ou PIS, COFINS, um negócio desse tipo. E para arrematar aquela coisa horrorosa chamada Crocs, tem a classificação fiscal do IPI de um equipamento de proteção individual. Imaginem um camarada que trabalha numa indústria, ele tem que chegar lá, nós estamos na casa da indústria aqui falando sobre isso,
Nós temos uma tabela de incidência do IPI TIP com quase 1 milhão de itens. E se você erra a descrição de um dos itens por um númerozinho lá, você transforma bombom em biscoito wafer ou biscoito wafer em bombom, a sua tributação triplica, você é autuado e você ainda pode ser processado por sonegação fiscal, porque você errou um número. Esse é o sistema tributário atual brasileiro. O novo sistema brasileiro vai juntar isso aí tudo, questão do ICMS, 27 legislações, traz para cá, paga default, diferença, 12, 3, 5, tem regime especial, confusão. O ISS, gente, ISS é um barato. O pessoal da prefeitura está aqui, né? Mas o ISS é Emílio, é o único tributo não cumulativo. O ISS tem ih, caramba. Não é que é o único tributo não cumulativo. Não cumulativo da cacofonia, né? Ele é cumulativo, mas tem uma situação não cumulativa no ISS-QN, que é justamente o setor da construção civil, que é o único setor que pode deduzir materiais à base de cálculo na hora de apuração. Está até uma discussão aí no STJ, pode, não pode, serviço de concretagem, uma confusão aí. Mas até isso é bagunçado. ISS, você está aqui, né, você vai para Ribamar, aqui do lado, presta serviço lá, mas a empresa está em São Luís, aí São Luís exige o ISS, Ribamar também exige, aquela confusão toda, isso tudo acabou, gente. Acabou. Reforma tributária tem 3 grandes pontos, o Emílio falou aqui muito bem. Não cumulatividade, a modernização do sistema com a neutralidade e, especialmente, a tributação no destino. Se a tributação no destino, acabou essa discussão de onde é devido o imposto. Se é no estado do Maranhão, no estado do Ceará, em Minas Gerais, na cidade de São Luís, cidade de Ribamar, de Barreirinhas, seja onde for. Imperatriz, acabou. Não importa onde está sendo o consumo. E se você é uma obra de construção civil, está consumindo aqui em São Luís do Maranhão, ponto. O IBS, CBS é devido aqui. A parte da União vai para a União por aqui, a parte do Estado vai do Estado do Maranhão aqui, a parte do município de São Luís vai para o município de São Luís aqui. Acabou a discussão. Mas isso tudo já foi falado, eu quero conversar com vocês rapidinho aqui sobre isso aqui. Eu não ia nem fazer uma apresentação.
3. Terreno, a gente estava até conversando mais cedo, né, em torno de 8% a 15% do VGV, a depender do nosso projeto. Então, a gente não toma crédito do terreno, mas é um instrumento importante. Colocamos isso para o governo, aliás, a culpa é nossa. A culpa é da CEBIC disso aqui tudo, tá? Viu, Fábio? Desculpa aí, viu? A culpa é nossa, nós trabalhamos, nós tivemos, só com o Bernardo Api, nós tivemos 19 reuniões. Com a Fernanda Haddad, 6, com a equipe da Fazenda, não sei quantas outras. Para explicar isso para eles. Sabe por quê? Porque esse pessoal não entende, ele entende muito de tributação, mas não entende do mercado imobiliário. Né, Emílio? Você é auditor, né? Então, assim, a gente bate muito com isso. O pessoal não entendia isso. Mas o API, ele tinha na cabeça dele, mas tem que ser igual para todo mundo. Eu falei, gente, não tem como ser igual para o mercado imobiliário. O mercado imobiliário é o IVA. O IVA não foi feito no mercado imobiliário. O IVA é imposto sobre consumo. Apesar de ser uma ficção dizer que a venda de imóvel é um consumo, isso é uma ficção. Só para atender o Código de Defesa do Consumidor. Mas a operação não é de bem de consumo. É um bem durável. Imóvel dura 50 anos, não está na prateleira. Não tem imóvel, eu quero um imóvel azul hoje, eu quero um apartamento verde. Quero um imóvel light, ou então zero, ou com açúcar. Não é assim que funciona. Nossa indústria, ela tem... Nenhum outro setor da economia paga um outro tributo sobre a transmissão que é o ITBI. Nenhum outro setor da economia vende seu produto por escritura pública e com registro em cartório. Então, nas apresentações que eu faço, eu coloco aquele desenho daquelas... Aquele negócio de criança, sabe? Aqueles brinquedos de criança que a criança tem que encaixar o triângulo no triângulo, a bola na bola, o quadrado no quadrado. E o desenho que eu coloco, o IVA, é um triângulo e a criança está com uma bola tentando encaixar, que é o setor imobiliário. Né, que não foi feito para isso. Então, nós temos essas diferenças. O redutor de ajuste ele veio para isso. Ele veio para quê? Pensando na incorporação imobiliária. Você comprou o terreno. Você pegou o valor de compra do terreno. Colocou ITBI. Outorga onerosa. Mais contrapartidas municipais. Tem que fazer uma rua, tem que trazer uma luz para cá, tem que fazer uma ET. Isso tudo dentro do projeto. Se for, por exemplo... Eu falei incorporação, mas serve para o loteamento também. Né? Peguei isso tudo e montei um bolo. Virou um bolo e guardo esse bolo lá. Aí vou desenvolver meu projeto. Vou lá, começo a construir e tal, não sei o quê, começo a vender. Lancei o projeto, o empreendimento. Quando eu fiz a primeira venda, o que eu vou fazer? Eu vou, na hora de apurar o IBS-CBS dessa venda, eu vou lá, nesse bolo que eu montei com terreno, mais ITBI, mais outorga onerosa, mais contrapartidas, vou pegar um pedaço desse bolo proporcional à venda e deduzir da base de cálculo da minha venda. Isso foi colocado aqui. Qual que é o desafio? Hoje ninguém sabe como é que esse bolo vai ser montado e qual que vai ser o critério de divisão do pedaço desse bolo. Vai ser proporcionalidade do VGV? Vai ser número de unidades? Vai ser fração ideal daquele apartamento? Ninguém sabe, ainda está em discussão, regulamentação. Hoje a Receita Federal está discutindo esse ponto. Essa semana a Receita Federal, para regulamentar a CBS, está fazendo uma série de seminários, de segunda a sexta-feira lá em Brasília. E um dos pontos é a discussão dos bens imóveis. Fomos chamados a opinar, tem técnicos nossos lá dentro do projeto da CEBIC. E um dos pontos é esse, o que nós vamos fazer? Primeiro, como é que compõe esse bolo? Porque nós temos outras despesas, além dessas que eu falei, né? Que elas, inclusive, vão sendo reconhecidas ao longo da obra. Primeiro, como é que vamos compor esse bolo? Segundo, como é que nós vamos cortar esse bolo? Isso está sendo discutido na regulamentação. Por isso que o redutor de ajuste é um grande desafio. Tá? Nós temos os condomínios. Vocês sabiam que condomínios podem pagar IBS e CBS? Cadê o pessoal da área imobiliária aqui, os corretores, Secovs, afins, né? Existe uma regra dizendo que, por opção, o condomínio pode pagar IBS e CBS. Um condomínio comercial, né, um parque logístico, um prédio comercial, faz sentido, porque aí os usuários, os condôminos, vão apropriar créditos dessa venda, desse condomínio. Num residencial não faria sentido, porque a pessoa física não é contribuinte, não faz, então por isso que pode haver essa opção. Mas tem uma situação que é interessante, que obriga os condomínios a se tornarem contribuintes. É quando as receitas decorrentes do rateio dos condôminos
forem inferiores. Deixa eu explicar melhor. Quando as receitas que não são decorrentes do rateio, né, forem superiores a 80% do valor da despesa do condomínio. Qual que é o exemplo que mais explica isso que eu estou falando? No meu condomínio tem uma antena de celular lá, eu recebo aluguel, paga todas as despesas. A partir desse momento que eu tenho, se ele paga mais de 80% das despesas, obrigatoriamente vai ter que ser apurado o IBS, CBS da cota parte dos condôminos, eles pagando ou não. Né? Interessante isso, mais um desafio para nós. SPS, CPI consórcio, já foi falado aqui. E as SPEs? O nosso modelo de SPE vai continuar? Pensem no seguinte, eu tenho uma SPE de várias obras e tenho uma incorporadora mãe. Não é assim que a gente funciona? Até por conta do patrimônio de afetação, por conta de investidores. Eu tenho investidor A, B e C, eu faço um SPE, vou trabalhar com ele aqui. Mas tem incorporadora mãe. Hoje eu trabalho com rateio de despesas administrativas, por exemplo. O rateio de despesas está previsto na lei, lá é permitido. Como é que eu vou fazer com o IBS-CBS? Esse rateio de despesas. Até uma previsão lá na legislação no momento de transição. Mas eu falo muito o seguinte, não é o momento das incorporadoras mãe começarem a se ver como um centro compartilhado de serviços, como uma centralizadora de compras, e ela presta serviços para as SPEs, emitindo nota, gerando débitos e créditos, é uma avaliação que nós vamos ter que fazer. Mas eu acho muito interessante. Está vendo como é que muda o modelo de negócio? Hoje a gente trabalha com rateio de despesa, a gente pode vir a trabalhar com prestação de serviço. E ainda, não só prestação de serviço, também centralização logística, por exemplo. A logística vai ser um desafio muito grande em relação à reforma tributária que a gente vai ter que pensar. Regime de recolhimento, já foi falado aqui. O nosso regime de recolhimento, o fato gerador, ele acontece na venda do imóvel. Recolhimento caixa, pode ser bom, pode ser ruim. Mas é sempre bom. Eu sou o... Como é que é? O Suassuna lá? O otimista... O realista esperançoso. Eu sou realista esperançoso. Eu acho que é sempre bom. Reforma tributária, para mim, é boa. Eu tenho um embate seríssimo com o Eli. Já viu o Eli falando, né? Isso é um desastre. O Eli é o paulista, presidente do Secov de São Paulo, é o maior barato. Ele fala assim, eu só queria construir meus predinhos lá no Bom Retiro, meu, e não mexer com esse negócio de reforma. Eu gostava do RET. Né? Não é assim que ele fala, Fábio? Então ele tem pavor da reforma. A gente tem muitos embates por conta disso. Rateio de despesas está aqui, SP, simples e meio.
Crédito de insumo, já falamos aqui várias vezes, colegas já falaram. Acreditação plena. Teremos, provavelmente, alguns embates ou debates na regulamentação e na implementação da reforma por conta do nosso modelo de negócio SPE, igual eu falei aqui, SPE, empresa-mãe, ativo imobilizado, por exemplo, como é que nós vamos trabalhar ativo imobilizado? Eu tenho a depreciação numa empresa, mas usa na outra. Isso tudo aí a gente vai ter que ver como é que vai fazer. Corretagem em parceria. Isso aqui é só um ponto dizendo que a reforma tributária ela oficializa o que nós temos hoje. Quando a gente faz a corretagem, não sei se você já viu, Celso, você vai lá, a imobiliária fala, você me dá 5 cheques. Não é isso? Não é isso, Fábio? Um cheque vai para a imobiliária, vai para o corretor A, para o gerente, para o C, para o B, para o J, para o A, né? Não é assim que funciona? Me dá 5, e é cheque, não pode ser nominal também não. Tem um amigo corretor de imóveis aqui, é isso mesmo. A ideia é formalizar essa situação. Corretagem de parceria, o que a legislação fala? Cada um paga o seu. Então, cada chequinho desse vai ter um IBS-CBS dele. Tá? Distratos, nem falo de distratos. Distrato é uma devolução para fins tributários. O pessoal do loteamento que está aí, loteamento não é loteamento, não é fazer lote, você sabe disso, né? A Sérgio sabe muito bem, tem contabilidade para a construção civil há muito tempo. Quem trabalha com loteamento não vende lote. Quem trabalha com loteamento faz gestão de recebíveis. Quantas vezes um lote volta para a loteadora no loteamento? O camarada para de pagar, toma o lote. Aí vende o lote de novo, o outro para de pagar, volta o lote. Vai. Vários distratos. Como é que a gente vai fazer com o IBS-CBS desses distratos? É uma devolução. Aquela venda que eu fiz, eu debitei. Quando eu tomar de volta, vai ter um crédito. Como é que isso vai ser feito? Regulamentação. A regulamentação vai mandar nisso. Tá? Como é que vai ser? Vai ter uma escrita fiscal para isso própria? Vai ter um lançamento próprio, uma declaração própria? É uma pergunta legal sobre a regulamentação. Nós vamos emitir nota fiscal? O setor imobiliário vai emitir nota fiscal? Nós vamos mudar a escritura? Vamos ver, né? Como é que vai ser? O CIB. Falaram aqui também o CIB. Investidores do mercado imobiliário. Por quê? Porque o CIB centraliza informações de prefeituras, da Receita Federal, do INCRA, de cartórios e de todos os outros órgãos que tem. A gente sabe, aqui no interior do Maranhão, você vai no cartório, não é só no interior do Maranhão não, tá, gente? Porque nós estamos no Maranhão. Em Minas Gerais é assim também. Você vai no cartório, você pega lá uma certidão, que o último registro do imóvel foi em 1910. Está lá tantos acres, ele é vizinho. Quando tem? Que ele é vizinho do João das Couve. Não é assim que é o registro antigo? Ares, com Ares. Quanto é que é um Are? Né? Aí, légua, aí você vai na prefeitura, está lá um cadastro da prefeitura com não sei quantos metros, tal, não sei o quê. Você vai no INCRA, tem outro. É o nosso sonho de consumo CIB para acabar com isso. O tanto que nos custa sanear a matrícula, né, gente? É demora, é lento, é complicado. Só que eu duvido que eles vão conseguir fazer isso em 2 anos. Isso eu duvido. Não sei se você acredita, mas eu duvido muito. Né? Pode pegar aí, que está transmitindo, é bom só ouvir. Espera, que ele vai... Aí... Assim, o que a legislação traz são esse prazo, né, de 24 meses para que os órgãos públicos joguem isso lá dentro do CIB, né? Uhum. Então, assim, acreditar plenamente eu também não. Até porque eu vivo isso. Esse terreno fica na comunidade denominada não sei o quê. Você chega lá, não tem ninguém que saiba onde é que fica essa tal comunidade, né? Mas, assim, eu acho que vai ser o ponto de partida, né? É um sonho que talvez daqui a 20 anos a gente consiga ter isso de maneira eficaz, né? É o nosso sonho de consumo, é isso que eu estou falando. Seria algo desse tipo. Mas, assim, a pressão de ter essas informações, principalmente dos cartórios,
né? Ou seja, aquilo que já está oficializado, É muito difícil. eu acredito que vai, porque já é uma informação que já existe na DOI, né? Que é informado pelos cartórios. Mas tem muita coisa ainda antiga, né? Tem a questão do georreferenciamento, muito desmembramento feito e não registrado. Não vai abranger mudou de tudo. nome. Não vai abranger tudo, mas tudo que já existe oficializado vai para lá. E a partir disso a gente vai... Eles vão Crescendo. sofrer o que a gente sofre, porque eles vão ter que fazer o saneamento da matrícula, que hoje nós temos que fazer, não é isso? Quando a gente compra imóvel, nós vamos lá e nós que vamos correr atrás das certidões, correr atrás dos nomes, correr atrás do não sei o quê, eles vão ter que fazer. Por isso que para nós é um grande movimento. FAR Minha Casa Minha Vida, faixa 1. O que é o FAR Minha Casa Minha Vida, faixa 1? É um serviço de construção. Você é contratado, não é? Pela Caixa Econômica Federal para construir e entregar um imóvel pronto. O imóvel, inclusive, ele é da Caixa, ele não é seu nem do beneficiário do programa. Sendo serviço de construção, tudo aquilo que a gente falou lá de redutor social, redutor de ajuste, aqui, blá, 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 não existe. É um serviço. Tudo que eu comprei da direito a crédito, tudo que eu vendo, tem débito? Não necessariamente, porque o FAR é um fundo público, não vai ter. Então, qual que é a compensação do faixa 1 para o faixa 2? Faixa 2 tem tudo, tem os redutores, inclusive social de 100 mil. O faixa 1 não tem redutor social porque é um serviço de construção. E não vai ter o débito porque é um fundo público, o FGTS, que paga. O FAR é o Fundo de Arrendamento Residencial, fundo da União. Né? Eu vou ficar com crédito, o meu benefício vai ser crédito para pegar de valor de volta. Olha só que barato isso. Tudo. Material, serviços, mão de obra não, escritório, tudo você comprar. A caneta, se comprar para o seu escritório, vai te dar direito a crédito, mesmo que ela não é aplicada na obra. A única coisa que não vai dar direito a crédito são bens de uso pessoal dos diretores. Se eu compro um carro e o diretor usa, não. Diretores não. Pessoal de quem trabalha, funcionários também. Com algumas exceções lá previsto, por exemplo, EPI, plano de saúde, desde que previsto em convenção coletiva de trabalho. Olha, a reforma é tão abrangente que ela influencia a negociação coletiva de trabalho. Não. Todas as faixas são viáveis, mas a diferença é que a faixa 1 é um serviço de construção e a faixa 2 já é uma incorporação imobiliária. Você incorpora. Faixa 1 você só presta serviço para a Caixa. E ao né? Do mesmo jeito, a incorporação também tem crédito. A diferença é que a faixa 1 não vai ter os serviços, os redutores previstos. Só o de alíquota, 50%, mas não vai ter o retorno social nem o retorno de ajuste. Mas, em compensação, eu não pago na saída porque é para um fundo público e fico com o crédito todo. Né? Recuperação de centros históricos. Prefeitura de São Luís, existe lá um redutor maior ainda que incentiva a recuperação de centros históricos. O redutor, por exemplo, da construção, ao invés de ser 50, é de 60. O redutor da locação do imóvel recuperado no centro, revitalizado e colocado à locação durante 5 anos, tem um redutor de 70% na alíquota. Isso, se tiver projeto aprovado pela prefeitura, no caso aqui Unesco, não sei quem, bababá, e um ente tripartite tributário que vai analisar ele também. Mas tem um redutor muito bom e é legal, ele vale para as compras, vale para as vendas dos imóveis recuperados e vale para a locação dos imóveis recuperados também. Os retrofitados, vamos dizer assim, em centros históricos. Serviços profissionais, engenheiros, arquitetos, advogados. Agradeçam os advogados. Tudo culpa dos advogados. Os advogados conseguiram a redução de 30% na alíquota. Isso se estendeu para os outros serviços profissionais. Vai ser muito pouco aplicável no nosso setor, por quê? Porque a lei traz diversas restrições à aplicação desse redutor para os serviços profissionais. Por exemplo, a empresa de engenharia de projetos, para ela ter esse redutor, ela tem que ser só uma empresa de engenharia, não pode ter sócios outras pessoas jurídicas, nem pode ser sócio de outras pessoas jurídicas também. Tem algumas limitações lá que jogam praticamente para serviços de pessoas físicas. Mas está lá. Reequilíbrio de contratos públicos e privados. Como é que nós vamos fazer com os contratos?
Contratos lá não está prevendo. O contrato nosso, nossa promessa de compra e venda, ela é irrevogável e irretratável. Não é essa expressão que tem lá no finalzinho, na última cláusula dela lá? Nós sofremos muito isso. Né, Zé? Sofremos muito isso com aço agora, com o aumento do preço do aço, que impactou no custo dos nossos imóveis e não pôde repassar para o cliente. Lógico que não, porque a promessa é irretratável e irrevogável. Então, mais um dever de casa para os amigos aqui imaginários. Os contratos já têm que ser trabalhados hoje. Hoje, dia 6 de agosto de 2025, para que contenham cláusulas que prevejam a possibilidade de repactuação em função da reforma tributária. Tem gente que, assim, há um debate no nosso setor se as promessas de compra e venda podem trazer essa cláusula, por conta de questões de direito do consumidor. Eu acho que podem. Isso vai trazer um problemão. Por quê? Porque o imposto, como ele é calculado por fora, Emílio, né, quando a gente vai, quem já foi em país que tributa IVA, você vai lá na prateleira, você vai pegar uma Coca-Cola dos Estados Unidos, custa $1. Você vai no caixa, é $1 mais 7 centavos de IVA, ou 70 centavos de IVA, ou o que for. O imóvel vai ser assim que nós vamos vender. Quanto é que custa o imóvel lá na Península? R$4 milhões. Mais IBS, CBS. As tabelas vão ter que ser assim. Não sei, só vou saber na hora que eu vender. Porque vai depender da tabela. Né? Isso aqui implica no reequilíbrio dos contratos. Se você não colocar isso agora, imagina, vocês fizeram uma venda em junho de 2026. A parcela para a construtora é de 12 meses, vai acabar em junho de 2027. Né? Chega 1º de janeiro de 2027, acaba a PIS/COFINS, entra em vigor a CBS federal. O que eu vou fazer com essa parcela? Eu tenho que colocar a CBS federal. Se eu não tiver previsão em contrato, o PROCON não deixa a gente fazer. Tá? Isso também serve para os serviços privados de construção. Né? Nossos clientes que contratam serviço de construção, nossos contratos têm que prever, eventualmente, a repactuação. Tá? A obra por administração. Eu passei do meu tempo, né, Celso? Mas passamos muito, só um pouquinho, né? Obra por administração. Obra por administração, na minha opinião, acabou. Como passou meu tempo, eu não vou explicar por quê. Acabou. Tornou-se inviável. Transição RET já foi falado aqui pelo Francélio. Só complemento aqui, é um dos momentos mais críticos para o nosso setor da reforma. Se a gente fizer a escolha errada, nós vamos ter um aumento de custo tributário muito grande. Tem que pensar muito certinho, fazer conta certinho de como vamos fazer isso. Isso aqui é reporto rei de outros programas, né, programas de bens de capital. E, finalmente, o custo de conformidade. O que é o custo de conformidade? Os dois trataram aqui de forma magistral, mas eu vou complementar, né, insistir falando nisso. Frase do Bernard Api, já estamos atrasados. Quem não começou a se preparar para a reforma já está atrasado. Então, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para terminar essa parte minha aqui é essa. Né? A ideia nossa não é passar, obviamente, tudo que tem na reforma, porque, como vocês viram, é extremamente complexo, extremamente difícil, demoraria pelo menos uns 4 dias para a gente conseguir conversar tudo que está lá. Né? Pelo menos. Só que essa mensagem, vocês viram que dessa complexidade vem a necessidade, principalmente, de preparação. Por isso que a gente chama de custo de compliance tributário. O que vocês vão ter que fazer para atuar ou agir de acordo compliance com as regras da reforma? Recursos materiais, recursos humanos, recursos tecnológicos, sistemas. Sistemas vão ajudar muito. Muito, mas muito mesmo. Mas precisamos nos preparar desde já. Eu agradeço a todos a atenção. Bom, depois das aulas que nós tivemos, né, temos que abrir para o debate, as dúvidas, que devem ser muitas. Né, eu estou aqui igual um mentor tributário que nós temos, né, o professor Felipe Guerra. Quanto mais a gente estuda, né, mais a gente vê que a gente sabe menos. Né? E eu queria aqui registrar também a presença do Dr. Dante, né, diretor da Alterdata Sistemas, que veio de Teresópolis prestigiar aqui o nosso evento, tá certo? E abrir para perguntas, que devem ser muitas dúvidas que estão aí, tá certo? E aí
o pessoal da equipe de apoio leva o microfone, haja vista que está havendo a transmissão simultânea. Ó, já manifestou ali? Tem um microfone. Boa tarde a todos. Jefferson Ramos, da Penha Construções. Pegando aqui o final, né, da conversa, em relação às empresas que praticam serviços. E já pensando em obras públicas, né, pensando em licitações, como enxergaria esse BDI pegando o contrato de 26 que estenderia até 27? Bom, pegando aqui o gancho da nossa última fala, essa questão dos contratos em si, sejam eles privados ou com o poder público, eles precisam ser revistos com realmente muita atenção. Tá? O que se espera do poder público, a questão é que nós não podemos esperar muito do setor público, né? Mas, assim, o que nós devemos esperar é que essas regras elas já sejam estabelecidas desde agora. Então, é só reforçando, fazendo uma adaptação. Seja através de uma licitação, seja através de um contrato firmado entre partes privadas, tudo isso já deve ser colocado, de preferência, sem regras genéricas. E aí, obviamente, que quando você está numa relação entre partes, né, privadas, você tem a mesma força na negociação. Ó, eu quero colocar essa cláusula. Não, mas essa aqui eu não aceito. Aí você vai naquela discussão. Né? Quando você tem do outro lado o poder público, tem que haver uma mobilização aí do segmento, de uma maneira em geral, né, e aí é onde entram os órgãos representativos de classe, para que essas ponderações elas sejam respeitadas independentemente de quem é a outra parte. Porque, vamos lá, uma obra junto ao, sei lá, ao governo federal, ao governo do Estado, iniciando em 26 para conclusão em 2033. Quais são as especificações que nós vamos ter lá de impacto da própria reforma? Por quê? Porque essa imprevisibilidade é tão grande que o próprio Senado coloca uma trava a partir de 2033 de 26,5% por conta dessa alíquota que pode ser, que ela vai ser flutuante. Então, como é que eu vou repassar tudo isso se hoje eu tenho problema, por exemplo, quando termino a obra, que o valor precisa ser reajustado? Não sei aqui no Maranhão, mas eu acompanho bastante obras no Ceará, é um parto, é uma discussão gigantesca. Terminou, precisa ter um reajuste de contrato. Ah, mas cadê a regra? Está aqui a regra, e a regra não é clara. Então, a mesma coisa, vamos ter um impacto da reforma? Vamos. Não pode ser uma cláusula simplesmente de que vai ter um reajuste por conta dos efeitos da reforma. Isso é o mínimo. No caso do poder público, ele já pode se antecipar várias coisas em relação a isso. Agora, não esperemos que já venha algo muito bem delimitado, muito bem esclarecido, principalmente para favorecer a outra parte. Não acredito que isso vai acontecer. Eu vou chutar que vai vir algo muito raso, muito provavelmente sem algo muito explicado, e aí vai caber a quem está da outra parte, principalmente aí as entidades, em pressionarem isso. Né? Ou seja, precisamos ter uma regra mais clara para que essa regra seja cumprida e depois não tenhamos aí a judicialização, que é um dos pilares da reforma, é reduzir a quantidade de judicialização que nós já temos. Falar que isso aí só chamar atenção para um ponto seguinte, olha só, reequilíbrio de contrato ele tem para cima e para baixo, tá? Tenho certeza disso. E os grandes contratantes, nós estamos aqui no estado em que a Vale, por exemplo, é uma grande contratante, a Alumar, eles já se prepararam para isso. Eles mesmos vão pedir a revisão dos contratos, se for para baixo, ele vai baixar o preço. E certamente vai ser, né? E certamente vai ser. Então, chama atenção para isso. E quando você vai, a sua pergunta, você vai montar o BDI hoje, por exemplo, impostos sobre o consumo, o PIS e COFINS já não entra no BDI hoje. Ele é calculado separado, né? PIS, COFINS e ISS, não é isso? Ou estão dentro do BDI? Pela regra do Tribunal de Contas está separado. Então, você vai substituir um pelo outro.
o que você calcula hoje de PIS e COFINS e ISS vai passar para ser IBS e CBS. Né? No BDI não vai mudar nada não, nessa questão. Só que o valor que você vai colocar lá de IBS e CBS, aí que é o grande ponto, né? Você vai colocar o valor de venda, 26,5% vai ser isso? É isso que vai aparecer lá. Se for 27, colocado aqui no exemplo, 13,5%, né? Lá. Mas na sua composição de custo, você também não poderia considerar os impostos que vêm como crédito. Então, a gente vai ter alguma complexidade aí na apuração desses valores. Tá joia? Boa tarde, me chamo Fernando Saldanha, sou advogado e professor. Primeiramente, parabenizar a iniciativa, né, da FIEMA aqui, nessa palestra, nesse dia de hoje. Parabenizar também aos palestrantes, muito proveitosa as informações, né, trazidas aqui. E a minha indagação é a seguinte, como foi dito há pouco, né, mesmo com o redutor de 50%, numa alíquota possivelmente de 27%, né? 13,5%, que não era exigido essa tributação nos negócios imobiliários, na negociação imobiliária, no mercado de compra e venda de imóveis. Qual o impacto que isso trará para o mercado, né, para o setor de construção civil, para o setor do mercado imobiliário, inicialmente, a partir do momento que forem implementadas essas mudanças e a exigência dessa tributação? Quer responder, Fernando? Não, os impactos foram colocados aqui, né? Somente na fala do Francelli aqui, vocês viram. Impacto percentual, valor e tudo mais, a gente não sabe ainda, porque não sabe nem qual vai ser a alíquota. Pode ser 27, mas não sabe se vai ser 27. E muita coisa ainda precisa de regulamentação. O próprio governo não sabe. A regra que está na lei complementar para orientar estados e municípios, por exemplo, a definirem suas alíquotas, vocês sabem, né? A alíquota vai ser uma só para qualquer operação por ente tributante. O Estado do Maranhão vai ter uma alíquota para ser aplicada a todo o Estado do Maranhão. O município de São Luís vai ter uma alíquota para ser aplicada em todo o município de São Luís, né? O município de São José de Ribamar vai ter uma alíquota para ser aplicada em todo o município de lá. Vai acabar essa diferença de ISS, por exemplo, 2% para construção, 5% para outros serviços e tudo mais, etc. Então, é difícil você fazer o impacto financeiro hoje, né, do que foi a reforma por conta dessas indefinições. A gente não sabe ainda qual vai ser exatamente a alíquota. Ela vai variar de município a município, de estado a estado, né, mas com a vantagem de ser única. Não vai fazer diferença o Crocs aqui que eu falei para vocês. Não tem mais isso. Não interessa se é EPI ou se é sandália, né, mas ainda está passível de definição. Impacto financeiro não tem. Agora, os impactos de apuração, os impactos no dia a dia, o Francelli colocou muito bem, nós vamos mudar completamente o nosso sistema. A gente vai sair do nosso vício por faturamento, que é um vício, tá? A RET é o vício. Por quê? Porque ele carrega um resíduo, um veneno tão grande nas compras que a gente faz, que a gente não percebe o quanto que a gente paga de imposto, né? Brincadeira aqui com os amigos auditores, tampam os ouvidos, por favor, que vocês são, né? Mas na construção civil, em alguns lugares, e não é gente ligada nem ao Sinduscon nem à CEBIC, tenho certeza disso, que se fosse isso não aconteceria, né? São outras coisas que não aconteceria. É mó barato. A gente estava conversando com um amigo meu, um desses que faz isso, no interior de Minas Gerais, ele fala, pô, como é que dá para saber quanto é que paga de imposto? Ele não sabe, é embutido, é para dentro, aquele negócio. É claro que eu sei, eu vou lá na loja de material de construção, né, e pergunto quanto é com nota e quanto é sem nota. Sem nota é o imposto. Simples como isso, né? E isso vai acabar, tá, gente? Só complementando, entrando um pouquinho na questão mais técnica da apuração, certo? Pegando esse exemplo hipotético de uma alíquota de 27% com redução de 50%, teríamos ali os 13,5%. Não seria 13% porque nós temos crédito. E aí entra uma questão cultural, né, do próprio segmento de não ter esse hábito de trabalhar com tributo não cumulativo. Porque quando você trabalha com tributo não cumulativo, se você pagou R$100
um determinado objeto, e dentro desses R$100 você tem 20 de tributo, o custo efetivo dele seria 80, porque esses 20 se transformam em crédito que você vai abater com os débitos tributários. Até então isso não existe e passará a existir. Então, na hora desta formação, ou seja, de fato, eu tenho que compor esse custo, essa alíquota efetiva não vai ser os 13,5 nesse exemplo hipotético, porque você tem uma redução ali dos seus créditos. De quanto? Aí também vamos ter de onde comprou, quanto veio de crédito ali dentro. Então, tem uma complexidade de fato de dizer, vai ser entre 1 e 13,5, vai depender de uma série de variáveis, mas isso vai ter que ser feito onde? Na contabilidade específica. Então, eu mencionei aqui algumas vezes, né, que a contabilidade, que já é, né, necessária ser feita de uma maneira detalhada nesse segmento, ela ganha uma força muito grande, porque essas apurações vão vir de lá. Então, até que isso se torne uma rotina, até que isso se transforme em algo mais palpável, vai fazer com que algumas empresas, inclusive, precifiquem errado ou estimem que a sua carga tributária está errada. Boa tarde. Aqui no Maranhão, a gente tem um benefício de ICMS voltado para construtoras, para aquisição de materiais fora do Estado com pagamento de 3%. Para 2026, qual vai ser o impacto para quem tem esse benefício vigente? Emílio, está contigo, né? Então, obrigado pela pergunta. E eu tive a oportunidade, né, de, dentro da minha apresentação, falar. Em 2026, o benefício ainda vai estar vigendo, tá? Assim como todos os outros benefícios e incentivos fiscais de ICMS. A reforma tributária garantiu a vigência dos benefícios até 31 de dezembro de 2032, porque até essa data o ICMS ainda vai viger. A partir de 2033, a partir de janeiro, não haverá mais benefício, tá? Mas a reforma ela também prevê um período de transição para os benefícios e incentivos fiscais, tá? A partir de quando? A partir de 2029 a gente começa a ter um processo de redução progressiva, tá? Que começa com 10% até 40% lá em 2032, porque em 2033 já não haverá mais qualquer benefício ou incentivo fiscal. Eu estou falando demais, tá, gente? Mas se vocês me permitem. Com benefício fiscal ou sem benefício fiscal, o default não vai fazer mais diferença. Por quê? Com o IBS-CBS, você vai acreditar de 100% do valor que você compra, independente de onde vem. O default, pelo contrário, mesmo sendo 3%, você compra a 12 ou a 7, né? Mais a diferença de 7 ou de... Não é isso? Como é que é? De 3 ou é 3 para todo mundo? Eu não conheço o benefício. Reduz para 3%, mas isso ainda vira custo para você. A partir do momento que entrar em vigor o IBS-CBS, você vai pagar o imposto que é devido na operação interestadual como uma só, porque afinal de contas ele é devido aqui em São Luís, na verdade, se a obra estiver aqui, mas você vai tomar crédito. Então, não vai fazer diferença. Esse benefício deixa de ser um benefício. É assim, a gente vai ter que fazer cálculo. Entendeu? Cada operação, porque assim, a gente tem um período de transição. Vai ter um momento que não vai mais valer a pena. Tá? Mas esse período de transição, porque o benefício, ele começa a ser reduzido em 2029. Então, assim, até 2028 você tem que fazer os cálculos, porque você tem uma alíquota de IBS subindo, de ICMS descendo, de ISS descendo, e aí esse é um período assim que os contadores, né, o pessoal do financeiro das empresas vão ter que trabalhar bastante. Mais alguém? Tem um. Opa. Fernando, só tentando responder o que não deu tempo de falar na apresentação e a obra por administração, pegando o gancho. A obra por administração é o seguinte, gente. Pense no seguinte. Quem é o dono da obra por administração?
é o dono do apartamento, né? O adquirente, entre aspas. Ele não tá, a gente trata como adquirente, mas na verdade ele está contratando a construtora e as compras são feitas em nome dele. Ele não toma crédito. Então, para ele, BSBS vai ser custo. Então, vai ficar mais caro. Se tiver uma construtora no meio, ela toma crédito, o imposto não interfere na operação. Apesar de, né? Pode ter que abaixar nesse sentido. Então, na minha visão, obviamente que isso tudo depende de lançamento contábil e tudo mais. Mas me parece que a obra para não vai ter crédito. Ela vai só prestar serviço, vai cobrar só a taxa de administração, né? Tá certo. Não, meu complemento é que, conhecendo o brasileiro como a gente conhece, o adquirente não vai ser mais pessoa física nunca, vai ser sempre pessoa jurídica, nem que seja para uma única obra. Para quê? Para que ele, sendo pessoa jurídica, ele tenha direito ao crédito e, enfim, vai ser alguma coisa... E nem que depois ele venda para ele mesmo. Já presenciei tanta ideia, vamos falar assim, mirabolante, que, enfim, o brasileiro é bem criativo, né? Mais algum questionamento? Estamos no encerramento. Eu vou passar a palavra agora para o presidente, né, do Sinduscom, né, para encerrar aqui o nosso evento, que com certeza, né, eu trouxe para todos nós muitos esclarecimentos, né, muitas situações, né, que estão sendo apresentadas, e vamos ficar atentos à regulamentação, né, dessas modificações, conversar, ter reuniões com os contadores de cada empresa, né, os seus assessores, né, o seu corpo jurídico, né, o seu corpo financeiro, porque, como nós vimos aqui, é uma reforma que mexe na gestão das operações, dos negócios. O tributário tem já tem um reflexo importante na atualidade e vai se tornar muito mais decisivo nesses períodos aí que se aproximam, né? Então, é realmente o momento, né, de não ficarmos parados, anestesiados. É o momento de agir, né, de forma bastante prévia. Por quê? Porque o fisco está se preparando, o fisco está se instrumentalizando. A CBS já é uma realidade, acredito que são 500 empresas, né, Francisco, que já estão fazendo, outras já fazendo o teste, né, da questão da CBS. O comitê gestor, o Emílio mostrou a fotografia aqui dos secretários, né, aqui reunidos, os estados já estão representados, os municípios estão tendo aí um imbrógliozinho entre a confederação dos municípios, federação, a questão da representação, mas é algo que vai se ajustar, né? Já diz até que o comitê gestor já é considerado um quarto poder, né? O quarto poder, porque vai ter um poder realmente supremo, né? Olha só. Então, para justamente não ocorrer aquela questão, né, que se discute, a questão do pacto, né, a quebra do pacto federativo, tá bom? Então, eu passo aqui para o nosso presidente, tá certo? Ou a nossa mesa de cerimônia aqui para dar prosseguimento. Sendo assim, a gente passa a palavra ao presidente do Sinduscom, Fábio Naus, para fazer a assinatura deste evento, concluir com chave de ouro. Toda uma hierarquia, a pessoa fala quando ela diz, né? Muito bem. Agradecer, na verdade, veio muito boa as palestras, como já foi comentado aqui, né? E quero logo te convocar para que tu fiques na frente disso, nos ajude, né? Que já que você veio aqui, o soldado veio aqui no quartel, a gente vai querer que você continue nos ajudando, porque a gente está vendo que a gente vai precisar de muito mais treinamento, de muito mais palestras, de atualizações do próprio programa, do software, né? Nós gostamos muito das palestras de vocês. Agradecer, ver, Magno, também, o Emílio aí também mostra que essa nova geração aí tem bastante competência, né? Um negócio legal, gostei muito bem. O Francélio, gostei também muito, né? O Fernando é nosso amigo, a gente sabe, eu quero muito mais colaboração, viu, da CEBIC aqui conosco, para que a gente possa levar informação aqui aos nossos contadores, aos nossos empresários, aos nossos fornecedores, né? Eu acho que muitos temas aqui foram muito importantes. O Celso também está na presidência aí
do SEBRAE, vocês tocaram no assunto do MEI, e já nos preocupou aqui. Então, assim, é importante demais isso aqui para a FEAMA, que seja só o primeiro de muitos e que a gente esteja junto aí nessa transição e na implantação. No mais, em nome aqui do nosso presidente Edilson Baldez, a gente quer agradecer muito a presença de vocês e dizer que aqui é a casa de vocês e que nós estamos aqui esperando, principalmente a esse time de mulheres aí, que nos demandem, né, o que vocês estão precisando, o que vocês acham que a empresa de vocês precisa para a gente fazer essa transição. Não só vocês, claro, todo mundo, mas que já vocês estão aí na linha de frente, e eu agora adoro trabalhar com vocês, que são muito competentes. Então, que vocês nos demandem, que é para a gente poder ver, Ana Paula, a gente poder tocar o máximo possível de apoio às nossas empresas. Obrigado. E assim, a Federação das Indústrias, em nome da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, do CEBIC, do Sinduscom Maranhão e das entidades apoiadoras, nós agradecemos o compartilhamento de conhecimento dos nossos palestrantes e mediadores e agradecemos a presença de vocês, desejando uma excelente